de histórico na carreira de Conor McGregor, mas infelizmente foi mais uma adição negativa. Quem acompanha MMA já deve saber que toda terça-feira os rankings do UFC são atualizados, todas as categorias, e já trazem as mudanças que as lutas do último evento causaram e também algumas atualizações. E na última atualização do ranking da categoria dos leves, podemos perceber uma grande ausência no top 15, pois o nome de Conor McGregor não aparece mais entre os 15 melhores lutadores da categoria até 70 quilos. Pela primeira vez desde 2014, ou seja, 8 anos, Conor McGregor não aparece mais em nenhum ranking do UFC. Agora, oficialmente, Conor McGregor, o lutador mais valioso do mundo e o primeiro duplo campeão da história do UFC, é oficialmente um desranqueado. Quem ocupa a vaga do irlandês agora é Grant Dawson, que tem um cartel de 17/1 no MMA e vem de 6 vitórias seguidas na categoria, um nome para ficar de olho no peso leve. Só que, curiosamente, apesar da aparição do Grant Dawson no exato mesmo lugar que era ocupado pelo Conor McGregor, Tony Ferguson, que ficava na 15ª posição, uma abaixo do irlandês, ainda permanece lá. Pela lógica, quando o Dawson subiu, era para o McGregor se tornar o 15º e o Tony Ferguson passar a ser desranqueado, sair do ranking. Por que então isso não aconteceu? Porque foi outro motivo que tirou o Conor McGregor dos rankings. Não foi porque ele caiu posições, é porque ele foi simplesmente retirado da lista. E isso não é incomum, isso tende a acontecer quando o atleta está há muito tempo inativo. No caso do McGregor, ele não luta há 1 ano e meio, desde julho de 2021. Foi o mesmo período de tempo que fez Leon Edwards ser removido do ranking dos meio-médios no ano passado. A única forma do McGregor voltar para esse ranking é lutando e vencendo. O problema é que isso só vai acontecer daqui a 6 meses no mínimo, porque além de estar fora do ranking, Conor McGregor está fora da tabela de testes da USADA, a agência antidoping americana que trabalha para o UFC. Pois é, chegou a minha hora de falar sobre esse assunto, que eu sinceramente fiquei bem triste em saber que é verídico, que é verdade. Sim, pessoal, Conor McGregor está fora da tabela de testes da USADA, ou seja, ele não está sendo testado pela agência antidoping, o que significa que ele pode estar tomando de tudo, até inserindo etanol no sangue, que ninguém vai pegar ele, porque ele não está sendo testado. Coincidentemente, nesse mesmo período em que ele saiu dos testes antidoping, ele tem postado mais e mais fotos com um shape absurdo. Ele tá muito mais forte do que nunca. Na verdade, ele tá tão grande que ele até chega a cogitar em diversas entrevistas que sua próxima luta vai ser nos meio-médios. Só que tem algo estranho nessa história que até o próprio Chael Sonnen ressaltou, que é o seguinte: o assassino não sai correndo por aí anunciando pra todo mundo que foi ele que cometeu o assassinato. Ele tenta manter o sigilo. Ele não dá indícios do próprio crime. Então por que McGregor, justamente no período em que ele não está sendo testado, tá saindo por aí postando fotos com esse shape absurdo? Ele tá basicamente compartilhando pro mundo inteiro as fotos do crime, que ele tá usando alguma coisa. E o que eu acho que tá acontecendo com Conor McGregor é o seguinte: como a gente sabe, ele sofreu uma grave lesão na última luta dele contra o Dustin Poirier, e é uma lesão que leva um longo processo para se recuperar, principalmente de forma limpa, sem usar substâncias que estão proibidas pela USADA. O que pode ter acontecido é que o McGregor pediu uma liberação da USADA para poder passar por tratamentos que requerem o uso de esteroides para ajudar na regeneração da lesão e também na recuperação da força e na movimentação daquele membro fraturado. Só que, claro, quando o McGregor for usar esteroides, tomar esteroides, eles não vão focar apenas na perna, não vai ter um desenvolvimento apenas na perna, vai ser em todo o corpo do McGregor. Então ele tá tomando algo que na teoria é para ajudar a se recuperar da perna, mas que inevitavelmente tem efeito no corpo todo. O McGregor tá utilizando esteroides para se recuperar da lesão na perna, mas o corpo todo acaba recebendo esse auxílio. Então, como benefício dos efeitos colaterais desse tratamento, o McGregor tá bombado e tá ganhando massa muscular com mais facilidade, e por isso que ele tá tão grande. Eu tô dizendo aqui então que o McGregor é bobo? Eita, tomei um negócio aqui para melhorar minha perna e sem querer eu acabei ficando mais forte, tô com os músculos do meu corpo estão crescendo mais rápido por causa desse esteroide.
eita, foi sem querer? Claro que não, ele sabe muito bem o que tá fazendo. De bobo, ele não tem nada. E o pior é que a gente não sabe se ele só tá tomando isso. Ele pode estar muito bem tomando outras coisas. A gente não vai saber, porque ele não tá sendo testado. Coisas, inclusive, que não servem para aumento da massa muscular, mas sim para aumento de performance. Quer dizer, então, que a USADA não é confiável e vão deixar o McGregor voltar a lutar em 2023, que nem o Bane em Batman Arkham Origins? Então, pelas regras da USADA, para você lutar no UFC, o lutador precisa entrar com 6 meses de antecedência na tabela de testes da USADA. Ou seja, ele precisa ser testado durante 6 meses direto e não falhar em nenhum teste. Só depois disso ele vai poder lutar. Se ele falhar em qualquer um desses testes nesse período de 6 meses, ele não luta no UFC. E esteroides, para manter o resultado, você precisa manter o consumo. Se você parar de usar esteroides assim do nada, você vai começar a murchar. Além disso, algumas substâncias, mesmo depois de você parar de tomar, alguns resquícios ainda ficam no seu organismo. E esses resquícios podem ser detectados nos testes da USADA e vão contar como falha no teste antidoping. O que significa que antes do McGregor entrar nesse período de 6 meses, para passar limpo desse período, ele vai ter que parar de usar esses esteroides meses antes de começar os testes da USADA, para poder limpar o seu organismo desses resquícios. Em outras palavras, nesses 6 meses de testes da USADA, é bem provável que o McGregor perca todos os efeitos que ele ganhou nesse período fora. Então quer dizer que a reputação da USADA tá salva? Não exatamente, pra mim ficou uma mancha bem grande na reputação da agência antidoping. E fiquem de olho, porque ainda tem 2 cenários bem esquisitos que, se acontecer, pra mim, vão acabar totalmente com a credibilidade da USADA. O cenário 1 é o McGregor voltar sem precisar passar por esse período de 6 meses, ou até pior, ele passar por esse período de 6 meses e voltar da mesma forma que ele estava aparecendo nas fotos. De qualquer forma, como eu falei, é uma mancha na credibilidade da USADA, porque nem foi ela que anunciou que o McGregor estava fora da tabela. Foram jornalistas que descobriram esse fato. Viram que o McGregor era o único atleta do plantel do UFC, do plantel ativo atual do UFC, que não estava sendo testado. E tem mais, o Chris Weidman sofreu uma lesão parecida em 2021, na verdade foi até pior, e ainda está se recuperando até hoje. Ele continua sendo testado pelo USADA. Será que o Weidman não recebeu essa mesma liberação porque não sabia que podia fazer isso? Porque não tem a mesma grana do McGregor para poder pagar por esse tratamento que envolve esteroides? Ou porque o Conor McGregor é sim privilegiado pelo UFC? Não dá pra saber. E eu vi também muita gente comparando esse caso com o do Anderson Silva, com a lesão que o Anderson Silva sofreu. E ele se recuperou da mesma lesão do Weidman sem ser pego pela USADA. E pessoal, é claro que o Anderson Silva não foi pego pela USADA naquela época, porque não tinha USADA. A lesão do Anderson aconteceu em dezembro de 2013 e ele voltou a lutar em janeiro de 2015. A USADA só passou a atuar no UFC a partir de julho de 2015. Então, o Anderson Silva pode ter muito bem feito um tratamento similar ao do Conor McGregor. E a gente nunca vai descobrir se ele fez ou não, porque não havia testes da USADA. E vale lembrar que, quando o Anderson Silva voltou da lesão para enfrentar o Nick Diaz, ele foi pego no doping. E qual foi a substância encontrada no organismo do Anderson Silva? Drostanolona, que serve para quê? Aumento da massa muscular. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.